Oi, oi. Nossa, minha câmera sempre fica virada. Peraí, deu certo. Oi, Natália, Rogério, boa noite. beleza? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Tudo jóia. pessoal. Tem gente, quem está entrando, boa noite. Hoje, nosso tema da live, nós vamos falar sobre um assunto que sempre está em alta nos grupos de instrumentação, então é um assunto extremamente relevante para nós profissionais, para nós que estamos aí todos os dias na linha de frente. E é um assunto que sempre levanta muita discussão. Boa noite, pessoal da Abras. Paulo Henrique, boa noite todo mundo. Nós vamos esperar só um pouquinho. Eu anunciei aqui nos grupos o Bruno do Explorando Saúde, boa Pessoal da noite. Besic, O pessoal da BESIC também está sempre aí ativo nessas discussões, sempre tentando achar soluções, né, para a categoria. exatamente. Tem uma turma nossa aqui da Ortop, a nossa equipe técnica, a nossa equipe comercial se interessou muito pelo assunto também, porque inclusive nós temos instrumentadores no nosso quadro de colaboradores, né? O Uhum. pessoal da Síntese, aí da Júlia, inclusive o pessoal da Abras. Eu já vou até antecipando esses agradecimentos aqui, porque nós participamos do congresso da Abras nesse final de semana passado, no Rio de Janeiro, foi dia 29 e dia 30. Foi o Congresso Nacional de Instrumentação Cirúrgica e Ortopedia. Agradecer ao Dr. Ricardo, que é o diretor da Abras e foi o presidente do congresso. A equipe inteira da Abras que participou, que abriu as portas para a gente também colocar o nosso material lá e, inclusive, permitiu com que a gente falasse de temas importantes sobre o instrumental cirúrgico, que é quase que desconhecido pela grande maioria dos instrumentadores cirúrgicos, que é a parte aí da construção do instrumental cirúrgico, como que ele é feito, as normas regulamentadoras da Anvisa. Essa parte da construção dos instrumentais foi falada por mim, a parte das normas da Vigilância Sanitária, da RDC 665, foi falada pela Andréia, nossa responsável técnica. A Fernanda falou sobre o marketing de carreira e com a questão dos instrumentadores, da carreira dos instrumentadores. Uhum. Nós tivemos vários palestrantes lá, que foi muito bacana, foi muito construtivo e instrutivo, né? E isso também veio colaborar para esse tema de hoje, que é o tema aí da nossa live, que é sobre a regulamentação da instrumentação cirúrgica, evolução essencial ou limitação profissional. E Sim. como você, diretamente ligada aí à instrumentação cirúrgica, é instrumentadora por carreira, né? Uhum. E tem tantos contatos. Você que vai ministrar um simpósio aí em Goiânia, no Congresso de Trauma Ortopédico, não é isso? Isso, dia 17 de maio. Exatamente. Então, a gente tem percebido que está havendo uma movimentação em âmbito nacional sobre a importância do instrumentador cirúrgico, da profissão do instrumentador cirúrgico. E aí o tema ele tem vários pontos de vista, né? Então, a live não é para impor nenhum ponto de vista, ela é para ouvir opiniões, que nós sejamos que a gente tenha empatia pelas pessoas que estão participando, se colocar no lugar dessas pessoas para saber a real opinião delas. É Uhum. isso, Natália? Isso mesmo. Inclusive, gente, já aproveitando aqui o que o Rogério falou, quem tiver algum ponto de vista, alguma dúvida, se quiser já deixar nos comentários, a gente pode ir abordando ao longo da live também. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Ortop, porque eu vejo que é uma empresa que, de certa forma, acolhe a instrumentação e até parte desse destaque que a gente está ganhando aí no mercado, em várias frentes, vem muito disso, da indústria também levantar a bandeira da instrumentação e falar: opa, peraí, esses profissionais sim têm importância. Gente, só uma dúvida: a minha tela está dividida, a cor ou não? Para vocês estão Não, normal? Tá não, ela está normal? cortando um pouquinho só. É, aqui, né? Não, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. É porque pra mim tá aparecendo escura a Ah, tela, tá. por isso que eu pergunto. Aí, agora ficou certo. Então, assim, eu acho que muito disso vem dessa visualização, dessa
dessa ampliação do nosso movimento, porque antes era algo muito descentralizado na instrumentação, e hoje eu vejo que os instrumentadores começam a ter essa percepção que é super importante fortalecer essa união e saber para onde apontar, porque só ter a visão de um todo não adianta, a gente tem que ter uma direção certa. Exatamente. Eu agradeço muito vocês por esse apoio que vocês sempre estão aí dando para a instrumentação. Isso é extremamente importante para nós. A gente não tinha muita voz antigamente, e hoje a gente já consegue ter mais uma certa autonomia de falar, não, realmente, esse profissional ele é essencial ali dentro do campo cirúrgico. Exatamente. E hoje a situação do Brasil, hoje a situação em que o instrumentador cirúrgico se encontra no Brasil, ela é vaga, porque ela não tem um ponto de regulamentação, né? Então, o que acontece? Isso é um desafio, isso é uma essencialidade, isso vai provocar uma limitação. O que você acha a respeito disso? E é bom você expor a sua opinião como experimentador, porque os participantes vão começar também a interagir conosco a respeito desse ponto de vista, né? Sim. Do seu, do deles. Inclusive, esses dias no grupo, acho que foi da BESI, que a gente começou a levantar essa questão da regulamentação lá, e eu expus o meu ponto de vista, e o que eu vou falar aqui é totalmente uma opinião pessoal minha. O que eu vejo? É importante regulamentar a profissão? Eu acho que é super importante, até mesmo porque hoje, em diversas áreas, não só na instrumentação, a gente vê aí várias faculdades de medicina surgindo e às vezes profissionais cada vez menos qualificados. Então, a gente não tem uma padronização de carga horária, de matérias que vão essenciais para a instrumentação e que a gente hoje não tem uma padronização disso, a gente não vê isso. Escolas, às vezes, só pegam um aluno e não preparam ele para o mercado de trabalho. Sim. E isso eu vejo com muita tristeza, porque não são fatos isolados. São cada vez mais comuns. Eu fiz instrumentação há 16 anos atrás. E a mesma apostila que eu usei há 16 anos atrás, a escola que eu me formei trabalha com ela até hoje. Sim. Então, isso é muito ruim. Olha o tanto de evolução que a gente teve nos últimos 5 anos, pós-pandemia. E como que a gente não teve uma evolução no material didático? Sim. Então, assim, eu vejo que a regulamentação ela seria muito importante olhando para essa vertente. Para ter uma exigência mínima ali de carga horária, de currículo da instrumentação. Eu pego inúmeros instrumentadores que no estágio de instrumentação não instrumentaram uma cirurgia na prática, só visualizaram. O estágio era acompanhar 10 cirurgias. A instrumentação, mesmo ela sendo uma profissão extremamente técnica, ela precisa ter o conhecimento alinhado à prática. Sim, exatamente. E por que eu estou te perguntando isso? Me chamou muita atenção exatamente o que você está dizendo. A Fernanda, ela é minha filha, ela é gerente comercial aqui da Ortop, ela é publicitária, e ela se interessou tanto pelo nosso ramo de trabalho e foi fazer instrumentação cirúrgica. E a Andrea é a nossa responsável técnica, é minha esposa. A Ortop é uma empresa familiar. Sim. E a gente conversando um dia, a gente mencionou sobre questão de biossegurança. Qual que é o entendimento do aluno que faz instrumentação cirúrgica em relação à biossegurança, aos riscos que ele corre dentro do bloco cirúrgico? Ele está preparado para entrar num bloco, para fazer o estágio? Ele sabe qual que é o desafio que ele vai ter, Natália? O que você acha? Não. Isso eu falo com toda certeza, porque eu senti isso na prática. Eu não sabia. Assim, a gente tem noção, às vezes, do que você vai pegar ali, isso é contaminado, isso não é, mas a gente não tem aquela noção, é muito superficial o que a gente aprende no curso. E isso eu falo em diversas matérias, na questão de ética também. E a questão de biossegurança é extremamente importante. Tanto é que até hoje
a gente não sabe qual, a maioria, né, qual é o procedimento que a gente tem que fazer, operacional padrão, quando a gente tem um acidente com pérfuro cortante. Exatamente. Fica muito aquém, a gente não sabe como proceder. E muitas vezes o profissional fica desamparado em relação a isso. Por quê? Quando você está dentro da instituição, de certa forma, a sua segurança ali é responsabilidade da instituição. Mas se você não tem um vínculo com a instituição, eles não fazem tanta questão de ter esse olhar de cuidado com você. Então você fica meio desassistido em Exatamente. relação a isso. E isso é preocupante para o profissional. Sim. Existem questões. Eu não sou advogado, Uhum. eu tranquei minha faculdade no 7º período de Direito. Ainda vou voltar e vou me formar. É por questão da vida mesmo que levou para esse Uhum. caminho. Mas o que eu estudei na faculdade, a questão do direito e do dever, ele precisa de uma norma para reger tudo isso. Sim. Então, como não há uma norma, ele entra em vacância. Ele está ali solto no tempo, no espaço. Né? Então, até para que você tenha uma relevância dentro de uma instituição, você precisa se apegar a algo que esteja regulamentado. Né? A profissão está regulamentada? Sim. Ela não está, mas ela tem uma referência. Ah, existe um sindicato? Não existe um sindicato? Existe uma padronização via ABNT do que é que o instrumentador cirúrgico ele tem que se preparar, qual a norma que ele segue, qual a preparação, qual a grade curricular básica Uhum. de um curso, mesmo que seja livre, ele tenha seguido e tenha se estruturado profissionalmente para aquilo. Então, se não há, fica vago. Outro E aí, fator, outro isso que fator você falou, que a também, instituição não dedica tanta importância, causa invisibilidade do profissional. sim, e outro fator importante, qual a estrutura que essa instituição oferece para o aluno, como curso, como mercado de trabalho, como que é o laboratório da instituição, como que é o acesso da instituição aos instrumentais cirúrgicos, tem muito instrumental. É comum, é extremamente comum, e os meus colegas aí que trabalham com cirurgia por vídeo, os alunos saem do curso sem saber o que é uma cirurgia por Sim. vídeo. E hoje, a gama de cirurgias que a gente tem, se o paciente ele tem possibilidade de indicação cirúrgica para ser realizada uma cirurgia por vídeo, a cirurgia será por vídeo. Não é que a técnica convencional ela vai deixar de existir, ela é necessária, porque No meio de existem recorrência, casos se por vídeo não der certo, vai ter que abrir e fazer aberta, né? que Não as como escolas tradicional. as escolas não têm essa estrutura, não oferecem isso para o aluno. Uhum. E hoje, o que eu vejo, às vezes, a gente até falando sobre a regulamentação, no dia que eu fui pautar a minha justificativa, né, lá na nossa discussão no grupo, eu falei, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, utilizam a regulamentação como uma muleta. Vamos citar um exemplo, um instrumentador que ele é PJ, que ele não tem vínculo empregatício. Ele fala, mas a profissão não é regulamentada, então eu vou ser MEI. Uhum. Instrumentador não pode ser MEI. Então, Sim. assim, igual eu falei uma vez no grupo, eu falei, gente, não confunda a regulamentação com o seu dever como cidadão de pagar imposto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Uhum. regulamentação, ela vai instituir quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e padronizar um piso salarial, condições de trabalho. Agora, a forma como você vai pagar os seus impostos, os seus rendimentos, isso não é a regulamentação que vai Isso definir. aí é Né? outro tema, né? Outra matéria jurídica. Sim, Mas então, assim, às vezes as pessoas confunde. confundem muito isso e Exatamente. acabam usando a parte da regulamentação como uma muleta para não fazer as coisas como deve ser feito, né? Exatamente. E avançando no nosso tema, Natália, eu Uhum, fiz aqui um levantamento, breve levantamento, né, sobre os projetos de lei que, que já foram propostos no Congresso Nacional. uhum, Né? Então, teve o Congresso de Lei, teve o projeto de lei, que foi uma proposta do deputado George Hilton em 2007, o projeto de lei 642/2007. Ele tramitou no Congresso Nacional, teve aprovação, mas ele foi vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a justificativa de que ele limitaria a atuação
formação do instrumentador cirúrgico, que não previa um tempo de regulamentação e causaria uma reserva de direito, porque exigia, no primeiro momento, se não me engano, aí a formação pelo menos técnica do profissional em enfermagem. E depois houve o outro projeto de lei que foi proposto, aqui foi proposto, foi o projeto de lei, é o PL 642, de 2022. Ele foi aprovado no Senado, mas ele foi proposto pelo deputado João Paulo Gomes da Silva. Na verdade, o projeto de lei 4594, de 2004. Só que ele está sem a sanção presidencial, né? Ele não tramitou em todas as comissões. Mas eu li o projeto e ele também tenta ligar a profissão de instrumentação, de instrumentador cirúrgico, à enfermagem. E há um impasse disso com a categoria de enfermeiros, né, dos enfermeiros. Então, assim, é uma hora de buscar uma estrutura independente de padronização, diante de tudo que você está falando, de padronização de normas, de padronização de grade curricular, de padronização das escolas, apresentação de um projeto estruturado, à Anvisa, para que ela faça parte dessa regulamentação, da base de estruturação das normas, antes de fazer um projeto de lei para ser tramitado, realmente atender um aspecto maior, com maior amplitude de todo mundo que já está como instrumentador cirúrgico, para quem está estudando e para os futuros instrumentadores cirúrgicos. O que você acha disso? É hora de fazer de movimentar essa pauta? Sim, eu acho que, às vezes, o que acontece, né? Eu mesmo sou extremamente leiga em relação à questão jurídica, direito e leis. Mas eu procuro estudar. E o que eu vejo? Às vezes a gente acaba pulando etapas, até por falta de conhecimento mesmo, de chegar lá já direto no Senado sem ter uma justificativa técnica, sem ter argumentação das objeções que podem surgir, sem ter uma justificativa plausível do que deve ser feito. Quem não conhece, quem não é da área, ele pouco entende a importância que tem. Às vezes não sabe nem falar o nome da nossa profissão, às vezes fala instrumentista. Então, assim, a gente precisa ter essa organização em âmbitos menores para a gente poder chegar com uma força maior dentro do Senado, dentro do Congresso, com uma estrutura maior. Hoje, ainda assim, está muito descentralizado. Existem várias frentes, várias iniciativas, mas é igual eu falei, elas apontam para uma direção, mas não tem uma estratégia de falar assim, vamos organizar da seguinte maneira, igual você falou, vamos na Anvisa, vamos tentar regulamentar os órgãos de educação, o que a gente precisa saber, qual vai ser a briga, instrumentador, a gente vai ter um conselho específico, entra sobre a enfermagem, como que vai funcionar isso? A gente não tem isso hoje, bem estruturado. Pois é por isso que a gente está falando nessa live sobre esse tema, porque são pontos a se pensar, né? E começar a estruturar, para que um dia isso se transforme em um projeto de lei, que vá às casas legislativas, que sejam votados, aprovados, que tenham suas manifestações técnicas em plenário, com as comissões científicas que são responsáveis pela profissão do instrumentador cirúrgico. Né? Eu estava lá nesse evento lá no Rio, conversei com o Bruno, ele é instrumentador, Bruno Duarte, e também é biomédico. E a gente estava conversando justamente sobre isso, da ausência de parâmetro para que algo vá à frente. Né? Essa questão de estar descentralizada, a questão de não ter uma estrutura sólida. Você construir um projeto de lei sólido, ele tem muito mais chance de ser aprovado e de funcionar. Não é simplesmente barrar. Você não tem a formação de instrumentador cirúrgico em uma escola técnica que esteja dentro das bases do MEC. Quais as bases da escola? O que o MEC pediu? O que o MEC exige? Como que a escola vai se preparar? Como que aquele instrutor da escola, aquele professor, aquele docente, ele vai justificar
a sua docência se ele é um instrumentador e ele também não é regulamentado? Uhum. Teríamos que ter provas de título antes de ter o projeto de lei aprovado? Teríamos que ter um tempo para que essa regulamentação pelo instrumentador prático, que ele provasse o título, que ele estudasse, tivesse tempo para se regulamentar? Então, são Uhum. coisas que eu acho que ainda não foram trazidas à tona para poder serem discutidas a fundo e ter a maturidade necessária para que isso avance. Né? Você falou uma Então, palavra muito certa, a maturidade. Eu acho que falta isso, sabe? Às vezes você, igual eu percebo assim, eu evito muito de até ficar dando muita opinião nos grupos, porque às vezes quando a gente vai falar alguma coisa que é algo extremamente pessoal, uma opinião pessoal, a pessoa não consegue ampliar a visão dela, o olhar dela, para falar assim, opa, eu tenho essa visão, mas ela levantou esse ponto aqui, vamos analisar? sim, Aí às vezes acaba isso gerando até às vezes um atrito, porque a pessoa não consegue enxergar que o que você está falando é um ponto de vista que, somado ao ponto de vista dela, que mesmo divergente, pode se juntar e achar uma solução em comum, né? exatamente. Exatamente. Eu acho que toda profissão que ela tem uma base sólida, ela só tende a evoluir. Então, no Sim. começo da nossa conversa, você falou sobre o material didático. Você se formou há quantos anos atrás, você falou? 16. 16. É o mesmo material didático. Até hoje, na escola que você estudou, é o mesmo material didático, basicamente é o mesmo aplicado. Por que não ter evoluído? Se hoje nós temos as cirurgias robóticas, de vídeo, que é uma evolução da medicina, mas que, em paralelo, a instrumentação cirúrgica tem que acompanhar. Uhum. Nós conversamos também nesse evento, foi muito esclarecedor e muito ilustrativo o evento lá da Abras. Eu conversei com o Vinícius Siqueira, ele também é instrumentador, ele deu uma aula de motivação para quem está começando a carreira, foi muito bacana. E ele falou sobre os desafios da instrumentação cirúrgica, inclusive na disponibilidade que o instrumentador precisa ter para evoluir, para aprender, porque falta instrução quando sai da aula. Ele tem que Sim. aprender na prática e às vezes não tem nem a oportunidade. Né? Sim. Ele falou lá e mostrou uma foto quando ele teve o primeiro pagamento numa cirurgia. Eu achei aquilo legal. Ele tirou a foto e apresentou a foto do valor que ele tinha recebido. Mas daqui eu vou. Agora eu sei que eu tenho capacidade e competência para poder fazer a minha vida e usar essa profissão para poder trazer tudo para minha família. Uhum. Gente, estar balizado sobre regras sólidas é construção de vida. Você não corre o risco. E mesmo hoje você tem tantas leis, a gente corre risco de tanta coisa. Por que a instrumentação cirúrgica tem que ficar alheia a tudo isso? Então, Uhum. Sim. assim, o pensamento precisa amadurecer para que as coisas fluam de maneira didática, padronizada e com uma forma sustentável. Concorda? Sim. Inclusive, assim, olhando até falando sobre esse amadurecimento, sobre essa visão, às vezes, não sei se é também devido à formação, ou se a gente for olhar até o meio, né, de vivência da pessoa, às vezes as escolas vendem, ou o mercado também, ali dentro de quem trabalha como técnico e quer fazer a instrumentação, a ideia da maioria dos profissionais, quando saem da escola, do curso ali, finaliza e vai para o mercado de trabalho, é assim, eu vou trabalhar como instrumentador para mim trabalhar menos e ganhar mais. Sim. Mas não, a gente tem uma escala, tem um caminho a percorrer hoje. O que eu ganho hoje na instrumentação, eu nunca imaginaria 15 anos atrás que eu pudesse tirar isso numa cirurgia. E eu me assusto, às vezes, de pensar que tem pessoas que ganham 10 vezes menos do que eu ganho no mesmo procedimento. Sim. Mas aí, quando eu vou enxergar, eu olho o meu repertório, tudo que eu estudei para A sua construir esse construção de caminho, carreira. o que eu entrego. Então, assim, o instrumentador também, ele precisa enxergar valor nele. Sim, claro. Às vezes, o instrumentador fala, nossa, vou pagar R$ 300 num curso. Gente, mas ele não está beneficiando, não é a pessoa que está dando o curso. Quem está dando o curso, ele já É sabe fora. aquilo que ele está ensinando. Ele está Exatamente. investindo na Na carreira carreira dele. dele. Agora, como que ele não tem coragem de pagar no investimento e quer cobrar bem por uma cirurgia? Entendeu? Exatamente. Aí É não muito há, divergente não isso. é pertinente, né? E sim, Sim.
eu fiz uma pequena pesquisa sobre os países que já têm essa regulamentação da instrumentação cirúrgica e me chamou a atenção, porque a regulamentação ela é relativamente jovem em Uhum. vários países. Eu me concentrei mais na América Latina. E o país que tem, pelo menos pelo que eu pesquisei, tá? Pode ser que eu esteja enganado, porque eu não pesquisei um por um. Eu busquei Uhum. essas Os informações principais. só para a gente ter um conteúdo básico aqui. E o Uhum. Paraguai parece que foi o primeiro país a regulamentar a instrumentação cirúrgica, que foi em 1990, Uhum. como um curso de licenciatura. E aí, hoje você tem a Colômbia, o Chile, a Uruguai. Argentina, o Paraguai, o Uruguai, e a Colômbia, inclusive, me chamou a atenção também que tem uma faculdade de referência, né? Então, os cursos são de bacharelado. Por que não investir nisso? Se países vizinhos já têm normas e cursos de bacharelado, por que vocês, instrumentadores cirúrgicos, não pensam em unir forças para poder produzir e fazer uma história no país? Me fala um pouco Uhum. disso, me fala a sua opinião sobre isso. O que você acha que é? Mais uma vez, é uma opinião extremamente pessoal. Uhum. Eu até. A gente conversou já sobre isso, né, Rogério? Quando eu fui me apresentar para você, eu construí minha carreira. Eu estou há 15 anos na instrumentação, sempre conciliei, mas eu fui muito para a parte comercial e de gestão. O que para mim foi excelente, porque assim, eu ganhei uma bagagem. E Sim. eu consegui enxergar as coisas numa visão mais ampla, principalmente da parte administrativa. Então Uhum. eu vejo que hoje é igual a gente estava falando, falta um amadurecimento, tem uma briga de ego muito grande para ver quem vai fazer primeiro, quem vai ter o melhor curso, quem é o instrumentador que tem mais experiência. E às vezes, não estou falando que é todo mundo, mas eu vejo isso muito em alguns comentários que eu percebo na internet em si, né? De falar assim, ah, porque o meu curso é isso, ah, porque a minha formação é assim, ah, porque eu sou esse tipo de profissional. Excelente, a gente tem que reconhecer esses ganhos que a gente tem, mas ninguém está olhando, às vezes, um sentido mais amplo em prol de uma classe e não de uma Sim. pessoa. Então, acho que a gente precisa muito ter esse olhar de classe, de ampliar mesmo essa visão e falar, opa, se eu conseguir isso aqui, várias pessoas vão ganhar. Igual essa questão do simpósio, que você até mencionou aí. Uhum. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui a aprovação, porque não foi fácil. Eu fiquei negociando desde janeiro, porque até por ser uma coisa que não existe, é difícil a gente conseguir até isso. Exato. Até um espaço, porque como eu vou justificar? Não teve antes. Como que eu vou falar que vai dar certo, que vai ser importante? Exatamente. Então, até para a gente provar esse valor, isso é difícil. Exatamente. Então, quando eu consegui, eu falei assim, cara, isso para instrumentação vai ser maravilhoso. Olha a visibilidade que a gente vai ter Isso. de estar dentro de um evento nacional, Exatamente. só de estar lá dentro do site do Congresso. Quando o médico vai lá fazer a inscrição, ele olha lá e fala assim: opa, peraí, inscrição para instrumentação, né? Isso é muito importante. Então, assim, foi um investimento que eu fiz justamente pensando nisso. Vai ser muito importante. E acredita que depois disso já renderam tantos outros frutos que outras comissões, outros congressos já entraram em contato comigo para falar: opa, a gente quer trazer isso também para nós. Então, assim, olha, um passinho de formiga Isso. e que foi muito difícil, o efeito que isso reverbera ao longo prazo. Isso todo mundo ganha. E eu acho que falta isso, a gente olhar e falar assim, cara, não é só a Natália profissional aqui, mas como que é a classe da instrumentação, o que a gente pode ganhar com isso? Exato. Se eu pegar aquele instrumentador e motivar ele, falar, você precisa estudar, você precisa investir na sua carreira. Ai, mas eu ganho pouco. Tá, mas se você não investir, você vai continuar ganhando pouco o resto da sua vida. Você não vai Exatamente. conseguir ter uma progressão aí na sua carreira. Então, Exatamente. isso E é o assim, impacto que a gente pode é causar. claro. E assim, a credibilidade desse evento que você vai fazer, ela está relacionada a o que você já apresentou para esses cirurgiões que você trabalha. É um congresso
por mais que seja nacional, ele está sendo na sua cidade, não é isso? Está Isso, acontecendo na sua isso mesmo, vai ser cidade. em Goiânia. Exato. Você tem contato com os médicos que estão aí na comissão científica, na organização e etc. Sabem do seu comprometimento com a instrumentação cirúrgica, com a sua profissão, com o cuidado como você lida com as situações dentro do campo cirúrgico, né, do bloco cirúrgico. Uhum. E isso fez com que você conseguisse abrir uma porta. E realmente, não é só a porta que você abriu, é para a comunidade dos instrumentadores cirúrgicos. Por quê? É a oportunidade de uma melhoria de qualificação num simpósio, de trocar experiências, de falar sobre novas técnicas, né? De mencionar novas possibilidades. Então, é ganho para todos que podem participar, Com que têm certeza. condição de estar presente, né? E o passo que é dado nesses tipos de relação, porque acaba sendo uma relação profissional com as pessoas envolvidas diretos daquele evento, vai servindo de exemplo, modelo da caminhada que um outro instrumentador que também pode ser bem qualificado, bem relacionado na sua região, de começar a movimentar um assunto que traga, que desperte a atenção dos médicos, dos enfermeiros, para que eles também estejam participando da evolução. Uhum. Ficar parado é o pior dos É problemas, do meu ponto de retrocesso. vista. Ficar parado é retrocesso, porque o mundo tá girando, tá avançando. Se você fica parado, você fica para trás. Fica para trás. Então, assim, uma coisa que eu até queria falar aqui com alguns instrumentadores, eu escuto isso demais. Em relação, por exemplo, à especialização. Tem instrumentador que só faz especialização se a empresa pagar. A empresa ela não tem obrigação de investir no seu crescimento profissional. Você sim. Para a empresa é super interessante que você seja o melhor instrumentador do mercado, por questão de cuidado do material, por questão dos médicos ter preferência pela empresa por conta do instrumentador. Uhum. Mas a gente tem que parar de, às vezes, colocar essa responsabilidade no ombro dos outros. Por exemplo, a regulamentação. Ai, a culpa é dos políticos. Será que é só dos políticos mesmo? Será que a gente não poderia ter feito mais para conseguir isso de maneira mais eficiente? Aí uma opinião pessoal. Eu acho que a culpa não é do político. Eu acho que o Uhum. político, se ele for acionado pela sociedade para construir um castelo de areia, ele pode até achar interessante construir aquele castelo de areia porque ele vai estar promovendo algo. Ele vai ser mencionado. Mas se um político for movimentado, for chamado para poder apoiar uma causa, mas ele vê uma estrutura diferenciada crescendo, ele vai ter muito mais interesse nisso. O Uhum. político ele trabalha por interesse de classe. É aquela classe que vai fazer com que ele se eleja, com que ele se reeleja e com que ele caminhe dentro do Congresso Nacional, porque isso tem que ser uma regulamentação nacional, não é regional. Então, assim, apresentar um projeto estruturado é o primeiro passo para que isso possa dar certo. Não Uhum. é simplesmente, vamos regulamentar? Sim. Regulamentar, realmente, você vai tirar a oportunidade de vários trabalhar, que já estão trabalhando há muito tempo. Vamos regulamentar e vamos nos associar. Quem disse que a outra categoria quer se associar? Então, assim, o movimento, eu acho que ele precisa ser único, forte, unido. Gente, sempre vai estar agradando a um ou a outro. Ou a muitos e a alguns poucos não. Mas quando você tem a maioria convicta de que aquilo pode dar certo, o caminho está começando a ser trilhado. Eu estava conversando com a Flávia, que ela é instrumentadora também, ela escreveu uma Uhum. obra que a gente está estudando, e ela está até aqui nos acompanhando. Tá. O Falando. sobrenome dela é difícil. Se eu falar errado, me perdoa, Flávia. Flávia Dambrauskas. Eu acho que é isso, tá? Me desculpe se eu pronunciei errado. Mas a gente estava conversando exatamente sobre isso há alguns dias atrás. Falta o ponto de partida com convicção. Ele precisa Sim. estar estruturado. Não apareceu ainda essa estrutura firme, sólida. Né? Você constrói o alicerce. A partir dele, a edificação vai continuar.
Então, é muito importante, no meu ponto de vista. E por que que eu, como ortop, estou aqui movimentando com vocês essa opinião, a causa? Porque muitas vezes eu vejo que na graduação da medicina, da enfermagem, dos instrumentadores cirúrgicos, no dia que tiver um curso superior ou um curso técnico que seja reconhecido pelo médico, pelo MEC, eu ficaria muito feliz se houvesse uma matéria de mecânica nesses cursos. Sabe por quê? Porque a construção do instrumental cirúrgico, ela ilustra toda a eficiência do instrumental cirúrgico para aquela função. E muitas vezes a gente vê em uma técnica errada usar o instrumental cirúrgico errado. E aí o instrumental cirúrgico não é bom. E prejudicar também o resultado da Prejudicar o cirurgia. resultado da cirurgia, prejudicar o tempo cirúrgico. Isso está tudo envolvido, é a mesma, faz parte Inclusive, da mesma situação. uhum. Inclusive, você falando isso me lembrou até da primeira live que eu e a Fernanda nós fizemos. Não sei se você estava acompanhando e se você lembra que a gente foi conversar a respeito do mau uso das pinças artroscópicas, que eu Sim. tinha muito problema disso na empresa que eu trabalhava. Uhum. Aí você fala, aonde isso vai impactar lá no instrumentador? Eu, com um Exatamente. jeitinho, cheguei no médico e falei, doutor, essa pinça, ela não é utilizada para esse fim. Vou colocar uma goiva na caixa. Toda vez que o senhor precisar usar, a goiva está aqui à sua disposição. Exatamente. Então, o instrumentador, se ele tiver esse preparo, olha a economia que ele faz para a empresa, o médico começa a olhar ele com outros olhos. Ele vai falar, nossa, Exatamente. peraí, né? Que vergonha, eu tô fazendo um negócio aqui errado. E não é o instrumentador, às vezes, usar isso como um deboche ou arrogância e falar de forma educada mesmo, como um colega de serviço. Às vezes eu vejo muito que o instrumentador ele se coloca numa posição tão baixa, assim, que ele não percebe o seu valor, que ele vai falar assim, mas eu não vou falar nada, porque o médico não vai me ouvir mesmo. Ah, mas tenta, né? Então, assim, igual você falou, mas o que tem a ver mecânica com instrumentação? Se o instrumentador tiver esse conhecimento, ele vai ter argumento, ele vai ter uma base ali para chegar no médico e saber, de Claro, maneira educada, falar falar sobre o sobre seu trabalho. Ele vai exatamente. ser visto de outra Vai ser visto maneira. de outra maneira e vai conquistar o respeito do cirurgião, da equipe. Falou, olha, você sabe algo que eu não sei. Por que que você está mencionando isso? Falou, doutor, é por causa disso, disso, disso. Eu fiz um curso qualificado. E principalmente se for um curso bacharelado, de licenciatura, as coisas mudam de figura. Os Uhum. patamares são outros. Né? Mesmo que você tenha um piso salarial mais baixo, mesmo que você trabalhe como PJ, mesmo que você... Isso proporciona você participar, ter um curso em nível superior, vai te proporcionar participar de concursos públicos. É uma nova, é uma nova abertura de mercado. Possibilidade, né? Possibilidade de carreira. Então, assim, para tudo isso, é fundamental trabalhar a base, trabalhar o conceito do que é ser instrumentador. Para que serve aquele estudo, aquele detalhe, aquela mínima consciência de que um instrumental cirúrgico ele serve para esta função. Doutor, está aqui, esse vai funcionar. Eu falo de gabarito, eu falo porque eu sei, eu falo porque eu estudei. E eu estou dizendo assim, um instrumentador conversando com o médico. Doutor, isso é para isso. Uhum. Não é para aquela outra função. Agora, claro, ninguém tem que chegar num bloco cirúrgico e ser arrogante com ninguém da equipe. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de conhecimento técnico. Né? Estou falando de maturidade. Eu estou falando de responsabilidade de trabalho. Então, até para poder você ampliar a discussão sobre temas, você tem que trazer algo novo. O novo Uhum. conhecimento, por exemplo, que eu falo da questão mecânica, e eu falo principalmente na ortopedia, que eu adoro a ortopedia, eu sou Eu fã também da sou ortopedia. apaixonada. Né? O Ortop começou com a linha exclusivamente ortopédica, hoje tem ortopedia, neurocirurgia geral, e aí cardio, buco, gineco, tem um Foi aparato de instrumentais muito aumentando, né? variados. Mas a ortopedia, quando eu vi aquilo, quando eu vi um instrumental cirúrgico sendo usado pela primeira vez, que eu participei de alguns fóruns em faculdade, que eu fui ver como que era uma aula de medicina, falei, meu Deus, isso é fantástico, mas era tão Incrível. importante porque associava a cura de uma pessoa, a possibilidade da melhora da saúde daquela Da pessoa, com qualidade de vida. a qualidade de vida e a transformação que parte do minério de ferro.
né, que está na terra até sair um instrumental cirúrgico com tratamento térmico, polido, eficiente, funcional. É fantástica essa transformação. E precisa de muito estudo para isso. Não é pouco. E o instrumental cirúrgico, ele tinha que se emergir, ele tinha que entrar dentro desse pote de informações e absorver tudo o que ele pode para poder ele exteriorizar isso com maturidade, com conhecimento, com certeza do que ele está falando. Inclusive, aí ele vai ganhar muito mais respeito por onde que ele passar. Seja qual a instituição que for, né? Então, assim, eu acho que o caminho é imenso, eu acho que o caminho é grandioso, eu acho que pode haver uma revolução, tá, na carreira de vocês, se vocês se unirem. E aí, assim, eu falei dos países da América Latina que têm aí essas licenciaturas já aprovadas há muito tempo, cursos de 4 anos, 5 anos, especializações, cursos técnicos, né, que fazem essa base teórica, científica, diplomada do instrumentador cirúrgico dentro de uma categoria existente, eficiente e prestigiada, né? Então, assim, no meu ponto de vista e no ponto de vista da Ortop, como empresário, eu digo que eu acho que seria muito legal se isso acontecesse. Acho que seriam maiores os benefícios do que os malefícios. Mas eu não sou instrumentador cirúrgico. E aí o tema é para poder borbulhar na mente de todos vocês, para isso crescer, né? Eu também acho, inclusive, assim, às vezes a gente fica com certo receio, por exemplo, hoje eu já ganhei muito acima da média salarial. E aí algumas pessoas falam, ah, mas aí vai rebaixar o salário. Não, gente, é um piso. Não quer dizer que você tem que ficar lá no piso, né? O céu é o limite. Então, assim, se você entrega resultado e se tem valor no que você faz, não justifica você ganhar o piso. Quem faz esse tipo de serviço não precisa ter esse medo. Não precisa ficar em relação a isso. Eu acho que a regulamentação ela é necessária, ela é super importante. Igual eu falei, a gente precisa ter um direcionamento dos direitos, dos deveres, da carga horária exigida, da estruturação das escolas, dos cursos. Hoje, tem gente que faz curso online aí na internet e pega um certificado aí sem nem ter assistido a aula. Então, assim, a gente precisa, não é brincadeira, só quem passa por uma cirurgia ou tem alguém da família passando por uma cirurgia, entende o valor de uma equipe médica. A gente fica muito. É o momento de maior vulnerabilidade do ser humano, é quando ele está entregue ali. E, então, assim, eu tenho o máximo de respeito e cuidado com todos os pacientes, porque, assim, você literalmente confia sua vida na mão de pessoas que você nem conhece. Então, assim, a gente precisa ter essa mudança de olhar. Por isso que, assim, toda vez que eu vou abordar sobre algo da instrumentação, eu nunca falo só sobre a questão técnica. A Fernanda teve a oportunidade de me acompanhar num desafio e a gente, por várias vezes, conversou também. Que ela falou assim, Natália, eu gostei muito desse olhar que você trouxe, justamente, assim, de que o instrumentador ele precisa ter conhecimento. O instrumentador precisa entender que ele é uma empresa, né? Não é porque ele às vezes trabalha como CLT, mas entenda que ele está investindo no CNPJ de outra pessoa. Sim, ele é Eu comecei, representante de outra pessoa. eu comecei como CLT, então há 11 anos eu não sou mais CLT, mas ele precisa ter essa visão, sabe, assim, da importância que ele tem. E isso é uma mudança de mentalidade. Isso não é da noite para o dia. Não são todas as pessoas que vão entender esse modelo, mas a gente precisa começar. Difícil vai ser. Imagina se quando eu pensei em fazer o simpósio, eu tivesse aceitado o primeiro não que eu levei, porque ninguém me apoiou. Ninguém, eu não tive apoio de ninguém, nem do presidente do evento, de nada. Foi assim, a base de muita insistência, igual você falou, a gente precisa estar preparado. Sim. Eu vou dar um exemplo. Você deve receber propostas de instrumentadores, e você já recebeu, a gente até conversou sobre isso.
No dia da nossa reunião, você falou, ninguém tinha, às vezes, uma visão igual você tinha. O que que você precisa da Aham, ortop? A pessoa chegava aqui e não sabia falar. Então, isso faz muita diferença. Olha, eu fiz esse slide aqui, eu tô te mostrando, eu quero isso, eu acho importante isso. E foi igual aconteceu no simpósio. Se eu não tivesse um CNPJ certinho, a minha logo, a minha marca registrada, se eu não tivesse todo um repertório para apresentar para o Congresso, eles não iam nem escutar minha proposta. Porque a primeira exatamente. coisa que eu recebi foi um não. E Aham, a gente não pode desistir no primeiro não que a uhum, gente levar. Porque exatamente. é difícil, é um caminho difícil, a gente arruma muitas inimizades ao longo do caminho. Essa questão de ter que agradar, né, é uma classe muito grande. Cada região do país tem uma cultura diferente. Então, Exatamente. assim, isso é muito importante a gente olhar. Não vai ser uma coisa fácil, mas é extremamente Sim, necessário. eu também concordo que é extremamente necessário. Bom, fica aqui o apoio da Ortop para a causa da instrumentação Uhum. cirúrgica. Espero que a gente consiga movimentar muitos eventos, né? Para a gente poder melhorar essa estrutura técnica que está se criando, mesmo que aos trancos e barrancos, com muitas dificuldades, mas já estão acontecendo, já está acontecendo um simpósio, já está acontecendo um congresso, estão acontecendo cursos de especialização. Então, o conhecimento está sendo difundido. Ele organizado ficaria bem melhor para atender as necessidades da profissão. Né? Natália, teve alguma das perguntas ou comentários aí que você achou importante a gente falar para o pessoal aí que está assistindo? Sim, teve até um que eu separei que colocaram lá na caixinha de perguntas, eu só não lembro o nome de quem colocou. Qualquer coisa, se a pessoa estiver assistindo, fala. Ela colocou assim, ó, uma dúvida. Quem não fez o curso técnico em enfermagem, mas fez só o de instrumentação, quando regulamentar? O que pode acontecer com esses profissionais, né? Gente, a regulamentação ela ainda é algo assim que está nas nuvens, né? A gente não tem uma base, não vai ser dessa forma. Muita coisa pode mudar até lá. O que que é importante? Essa pessoa estar preparada, porque se for algo que eles exigirem o curso técnico, a pessoa vai ter que ir lá e adaptar. A gente não sabe, às vezes eles falam, não, então a partir de agora vai ser dessa forma. Ou os que já têm o curso antes, eles precisam voltar para a cadeira e lá fazer que seja com uma carga horária reduzida, mas apresentar um complemento aqui para poder ter o certificado de instrumentação e atuar na área. Então, assim, a gente ainda não sabe como vai ser a regulamentação, até porque a gente tem só um projeto de lei. Exato. E Então, por isso que é importante a base desse projeto ela contemplar um prazo de regulamentação para quem já está instrumentando, para quem é profissional da área há tantos anos, que tenha a possibilidade de fazer essa reciclagem, essa prova de título, esse curso mínimo exigido e faça lá a sua prova de título e tenha o seu certificado. Né? Então, assim, colocar um projeto de lei só para escrever no papel e colocar que está votando, gente, eu acho que não é o caminho. É por isso que eu estou falando com frequência aqui na live a respeito da estrutura. Se você estrutura as informações, se você traz pessoas gabaritadas e tudo, que vai formando essa base, a hora que chegar um projeto de lei sério, ele vai ter um outro olhar, que aí já é o olhar político, para poder ser votado e aprovado. Né? Tem mais alguma questão que teve você viu? mais uma aqui que eu queria falar sobre a regulamentação. Caso seja aprovado, existiria um conselho para instrumentadores. Os hospitais e empresas teriam que pagar um valor fixo, um valor específico para esse profissional. O que eu vejo, né? Eu não acredito que seria uma integração ao Corém. Eu acredito que seria um novo conselho. Aí a gente poderia colocar, sei lá, Conselho Brasileiro de Instrumentação Cirúrgica, alguma coisa assim. E eu vejo que esse conselho seria o órgão responsável por fiscalizar, por olhar os direitos e os deveres dos instrumentadores. E sim, se esse profissional, vou dar um exemplo para vocês.
auxiliar e técnico de enfermagem, o valor que eles recebem, hoje a gente já teve aí aprovação, né, em relação ao piso salarial, não é igual. Então, do instrumentador também não deve ser. Ele é um profissional mais capacitado para exercer funções que o técnico de enfermagem não é capaz de exercer. Então, eu acredito que sim, que ele vai ter um piso salarial diferente. E o hospital, gente, lei é lei. O hospital, Beleza. querendo ou não, ele vai ter que cumprir aquilo ali. A empresa vai ter que cumprir aquilo ali. Se for aprovado, a empresa vai ter que cumprir. Assim mesmo, como se for aprovado, quem não ter instrumentação voltar para a cadeira e fazer o técnico, a pessoa vai ter que fazer isso. Se ela quer atuar de maneira certa, de acordo com a lei, para ter os seus direitos e deveres, ela vai fazer. Não é questão assim, eu não quero. Exatamente. Querer, ninguém vai querer ter que dar um passo atrás, mas Uhum. é o que deve ser feito. Exato. Então, por isso que eu acho importante que as comunidades da área de instrumentação cirúrgica cresçam para haver uma maior compilação de ideias e para que se mantenham informados de como que as coisas estão tramitando, como que as coisas estão acontecendo, porque isso é fundamental, a informação é fundamental. Se não há informação, você não vai saber o que está ao seu redor, né? Qual o passo que vai ser dado adiante. Então, a informação é o melhor passo, né? Do meu Uhum. ponto de vista, é o melhor passo. Nós vamos conversar muito sobre esse tema, eu acredito, porque nós já temos vários convites para poder fazer outras lives, para fazer uma participação no podcast do Bruno Duarte, que vai ser gravado em São Explorando a Paulo. saúde, né? Ele é biomédico, ele gostou demais do papo que a gente teve lá no Congresso da Abras e fez esse convite para a gente participar e a Ortop aceitou. E a gente vai mandar para vocês aí direitinho quando que vai ser no mês que vem, se não me engano, dia 29, né, Fernanda? 23 de maio. Mas nós vamos acertar na data direitinho o tema para passar para todo mundo. E vai ser muito legal, porque nós vamos estender o assunto, vamos colocar outros pontos de vista, vamos colocar novas ferramentas, quem sabe? Uhum. E daqui até lá já sai alguma coisa pensada para publicar para todo mundo. Falar, olha, gente, está acontecendo realmente um movimento. Olha só que legal, nós já temos até uma ferramenta para apresentar aqui que a gente pode usar com base desse projeto. Então, assim, eu acredito que vai fluir, sabe? Vai fluir. Tem muita gente boa, tem muita gente interessada no bem comum, Disposta. tem muito disposta, tem muita gente que quer ver a coisa acontecer, né? Então, eu acho que é fundamental para a área da saúde. E é por isso que a Ortop apoia essas iniciativas que são sérias, que são justas, que querem um bem comum. E, no final das contas, é o bem para a saúde pública. E isso precisa ser mencionado porque, em algum momento, o Poder Legislativo vai tomar posse dessa informação e pode transformar isso em um critério de lei para poder ser seguido por todo mundo. Né? Então, é bem legal participar desse movimento como indústria, porque nós somos apoiadores. Eu não sou instrumentador cirúrgico, mas eu apoio. Eu vivo isso diariamente e eu recebo aqui na minha empresa inúmeros instrumentadores trazendo problemas das técnicas cirúrgicas para que eles possam desenvolver novas formas de solução, contando com o instrumental que a gente fabrica. Então, há um caminho para todo mundo partilhar informações, trocar conhecimento e tornar isso cada vez mais profissional. Né? Rogério, e eu quero aproveitar a oportunidade que a gente já vai encerrar a nossa live daqui a pouquinho, mas como representante aqui dos instrumentadores, que eu fiquei olhando aqui os comentários, todo mundo engajado aqui, colocando seu ponto de vista com respeito, colocando aqui suas opiniões. Eu quero agradecer, assim, a você, a Fernanda, a Carol, que eu já tive a oportunidade, a Andréia ainda não tive a oportunidade de conversar com ela, mas assim, por vocês abrirem de fato as portas para a instrumentação cirúrgica, para ter esse olhar de cuidado, né, para nossa profissão. A Fernanda que gostou tanto, né, desse universo, que se tornou uma instrumentadora e uma excelente profissional. E assim, eu quero agradecer em nome de todos os instrumentadores, que eu acredito que esse seja o mesmo pensamento de todos os profissionais. Agradecer ao Ortop por essa possibilidade, por essa oportunidade,
pelo apoio de sempre. Muito obrigada e que essa parceria assim, se expanda, que todos ganhem, a instrumentação ganhe, a Ortop ganhe, porque assim, o que vocês estão fazendo, imagina, igual eu falei, são pequenas ações que lá na frente a gente ganha tanto. Imagino vocês como empresa, o instrumental de vocês ele vai ser vendido pelo instrumentador. Quando o Sim, médico procurar pelo material, ele vai falar, doutor, vamos comprar da sim. Ortop. Eu Então, acredito nisso. Eu acho que é um caminho que natural que as coisas vão acontecer. Né? A gente está plantando uma semente. E essa semente é partilhar conhecimento, partilhar a boa vontade de abrir as portas, compartilhar com as parcerias o nosso conhecimento e receber de volta esse conhecimento também. Então, agradeço a você também pela parceria firmada conosco e que todos os instrumentadores que tiverem interesse em partilhar conhecimento, em fazer um papel fundamental na sociedade, pode ter certeza que vai ter o nosso apoio. A Fernanda sabe, gente, que esse papelzinho que tem lá na televisão, que eles mostram atrás da câmera, que eu sou ruim do Instagram, ela está me A Fernanda é mostrando a aqui, produção a gente hoje. já fala, está Produção. quase acabando. Convidar todo mundo para poder participar da nossa comunidade, que está no link da bio do Instagram, viu, gente? Clica Gente, entra aí lá. e entra Eu aí não sei. É na a Fernanda que comunidade. coloca as postagens lá? Ou é a equipe dela? É a Fernanda que coloca, ela tem uma equipe que ajuda a Sim. fazer todo o conteúdo, né? Então, quem quiser dicas sobre instrumental cirúrgico, sobre instrumentação cirúrgica, acompanhe a Ortop no Instagram, no LinkedIn. Tem o grupo do WhatsApp onde eles postam todos os dias lá, praticamente tem algum conteúdo. Tem, às vezes a gente faz enquete lá sobre Exato. instrumental. Se você tem alguma dúvida do instrumental, se tem no portfólio ou não, como que é o nome do instrumental, para que serve aquele instrumental, coloca lá que sempre alguém, é uma comunidade bem legal, assim, que a gente tá sempre trocando ideia. É isso aí, tá lá no link da bio do Instagram. É isso. Então, pessoal, eu quero agradecer a minha equipe da Ortop que está assistindo a Obrigado a live todo mundo aí. da Obrigado, Ortop, gente, pela pessoal do participação e comercial, entender o que é a nossa vocês, a a essência da missão, Ortop né? nessa questão aí. E vocês não vendem uma ferramenta, Não, vocês vendem qualidade de vida para o qualidade. paciente, vocês vendem Exatamente. facilidade cirúrgica ali para nós que está na cirurgia, que é um momento tão tenso e que às vezes o instrumental adequado faz toda a diferença no resultado da cirurgia. Isso é muito Ó, importante. Saber o tanto de mão que passou até esse instrumental chegar ali na vida do paciente é muito importante saber disso. eu vi a Nick Card, nós vamos estar participando de um curso com ela também, né, Fernanda? Que vai ser em 24 de maio. Especialista em instrumentação na cardiovascular. Eu vou lá aprender. Eu sou da ortopedia, eu quero ir lá aprender Nunca instrumentei a parte da cardíaca, cardio. hein? Eu também tenho Pois é. vontade de conhecer. Viu, Nick? Obrigado aí pela presença. Gente, eu vou agradecer meu Pedroca, meu filho, que mandou parabéns pro papai. Muito obrigado pela presença de todos. Eu fico muito entusiasmado em ver possibilidades. E a Ortop está aí para apoiar todos vocês. Tá bom? Obrigadão, gente. Com Deus e boa noite para todo mundo. Obrigada, Fernanda, que está aí na Ela está aqui produção e atrás. na produção. Obrigado, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.